tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com o Demolidor. De repente você vem para 2003 e assiste o filme Demolidor, O Homem Sem Medo. Quem são os personagens na HQ e no filme? A história do filme é respeitosa com as HQs? Bem-vindo à HQ que eu li e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino e pede para receber todas as notificações. E compartilha, mostra para quem você acha que vai curtir. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Demolidor. Só algumas coisas porque é muito material. Qualquer revista que eu mostrar nesse vídeo e estiver à venda na Amazon, eu vou deixar links na descrição. Então qualquer HQ que você vir aqui e quiser comprar, pega pelo meu link, você ajuda aqui o canal. Revista mais antiga que eu tenho com o Demolidor, Demolidor 6 da Block de 1975, uma das revistas mais antigas da minha coleção. Como eu disse em outros vídeos, não curto muito comprar essas edições muito antigas. São mal traduzidas e a qualidade gráfica é ruim. Não sou esse colecionador que sai caçando velharia, prefiro ver o material antigo republicado com qualidade. Essa história foi republicada na Biblioteca Histórica Marvel Demolidor 1 da Panini, em 2009. Super Aventuras Marvel 20 de abril de 1984, fase do Frank Miller. Elektra é contratada pelo Rei do Crime para matar Ben Urich. História republicada em Elektra Saga 4 de 1989 e em Os Maiores Clássicos do Demolidor 2 da Panini de 2003. Super Aventuras Marvel 41 de abril de 1985. A Elektra é ressuscitada pelo Tentáculo. Partes dessa história foram republicadas em Elektra Saga 1 de 1989 e a história completa foi republicada em Os Maiores Clássicos do Demolidor 4 da Panini de 2004. Super Aventuras Marvel 44 de abril de 1986, história clássica em que o Demolidor joga roleta russa com um mercenário que estava tetraplégico no hospital. História republicada também em Os Maiores Clássicos do Demolidor 4 e em Marvel 40 anos no Brasil da Panini de 2007. Super Aventuras Marvel 46 de abril de 1986, a minha não tem mais capa, fase anterior em que Frank Miller só desenhava, história republicada em Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson 1 da Panini de 2014. Super Aventuras Marvel 66 de abril de 1987, parte da queda de Murdoch, melhor história já contada com o personagem, por Frank Miller e David Mazzucchelli, história republicada em Demolidor, a queda de Murdoch da Panini em 2010. Graphic Novel 2 de abril de 1988 por Frank Miller e Bill Sienkiewicz, republicada em Demolidor, Amor e Guerra da Panini em 2018. Grandes Heróis Marvel 22 de abril de 1988, Demolidor vs Wolverine. Super Aventuras Marvel 100 de 1990, edição comemorativa com várias histórias clássicas do Demolidor. Tem a primeira aparição do personagem e a primeira aparição do uniforme vermelho, que foram republicadas também na Biblioteca Histórica e na coleção histórica Paladinos Marvel 1 da Panini em 2017. Tem a primeira aparição da Elektra, também republicada em Elektra Saga 1, no Demolidor de Frank Miller 1 e nos Maiores Clássicos do Demolidor 1 da Panini de 2003. Demolidor Especial 3 de abril de 1991, fase desenhada por David Mazzucchelli com argumentos de Danny O'Neill, ótimos desenhos, histórias medianas. Super Aventuras Marvel 115 de abril de 1992, a fase da Ann Nocenti e do John Romita Jr. Grandes Heróis Marvel 47 de 1995, a queda do Rei do Crime. Super Aventuras Marvel 167 de 1996, aquele Demolidor de armadura que ninguém curtiu. Demolidor, O Homem Sem Medo da Panini de 2009, As Origens do Homem Sem Medo por Frank Miller e John Romita Jr. Coleção Histórica Paladinos Marvel 5 e 9 da Panini de 2018 e 2019, mais histórias bem antigas do Demolidor. E Saga de Thanos 2 de 2020, histórias clássicas do Demolidor vinculadas à trajetória do Titã Louco. Atenção que vão rolar spoilers do filme e como sempre eu vou falar de personagens que existem nas HQs e que foram criados antes do ano 2000. Demolidor.
Demolidor é interpretado por Ben Affleck. A primeira aparição do Demolidor foi em Daredevil 1, de 1964, personagem criado por Stan Lee e Bill Everett. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção histórica Paladinos Marvel 1 da Panini, em 2017. Nas HQs, Matt Murdock é um garoto normal criado por seu pai, Jack, um boxeador. Ainda quando criança, Matt é quase atropelado por um caminhão que carregava produtos químicos. Esses produtos atingem os olhos do rapaz, que perde a visão. Mas em contrapartida, todos os seus outros sentidos ficam super desenvolvidos. Ele desenvolve uma espécie de radar que lhe permite sentir as coisas à sua volta. O Matt passa a treinar secretamente e resolve usar os seus poderes para combater o crime no seu bairro, a Cozinha do Inferno, Hell's Kitchen. Ele adota um apelido de infância e um traje e se torna o Demolidor. No filme a origem é parecida, mas não é um acidente com um caminhão que afeta os sentidos do garoto. Uns tonéis estão sendo transportados quando são atingidos por uma empilhadeira e o produto químico jorra em seus olhos. A atuação do Ben Affleck é bastante criticada por esse filme e realmente deixa a desejar. Ele é bem inexpressivo, quando tenta ser expressivo é meio canastrão. O traje não é de todo ruim, embora muita gente deteste o símbolo pequeno no peito. Elektra. A Elektra é interpretada por Jennifer Garner. Primeira aparição da Elektra, Daredevil 168 de 1981, personagem criada por Frank Miller. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi na coleção vermelha da Salvat 63 de 2017. A mais recente que eu tenho é Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson, número 1 da Panini, de 2014. Nas HQs, Elektra é uma garota grega que vem estudar nos Estados Unidos e conhece o jovem Matt Murdock na faculdade de Direito. Os dois se apaixonam, mas após seu pai ser morto em um atentado terrorista, Elektra se revolta e abandona Matt e os Estados Unidos. Ela viaja para o Oriente e é treinada para se tornar uma assassina por recompensa fria e calculista. Ela retorna para os Estados Unidos para cumprir um contrato e matar um criminoso e reencontra o Matt. Apesar do velho amor dos dois ainda existir, Elektra foge de Matt e os dois entram em um jogo de gato e rato, até ela ser assassinada pelo mercenário. No filme, quase tudo que eu falei agora acontece, mas numa questão de dias. Matt conhece Elektra, se apaixona, o pai dela morre, ela se revolta, quer vingança contra o assassino e é morta pelo mercenário assim, ó. Tudo muito rápido e forçado. Dava para desenvolver bem mais a personagem, para só em um filme futuro mostrar sua morte, mas não, é tudo atropelado. No filme, a Elektra acha que o Demolidor matou seu pai. Nas HQs, a identidade do Demolidor nem existia quando o pai dela morreu. A Jennifer Garner é uma moça bonita, tem o porte que a personagem existe, mas nas HQs a Elektra é grega, é descrita como tendo uma beleza mediterrânea, coisa que a Jennifer não tem. Mas tudo bem, na série da Netflix ela é asiática, tem menos ainda a ver. Aqui nesse filme a Jennifer se esforça, embora seja mal dirigida. A Elektra é uma personagem muito enigmática, nunca dá pra saber o que ela pensa, é extremamente misteriosa nas primeiras histórias escritas pelo Frank Miller. No filme é uma mulher durona, meio genérica, e tem também a questão das coreografias de luta muito exageradas, com câmera lenta e caras e bocas bem datadas. Rei do Crime. O Rei do Crime é interpretado por Michael Clarke Duncan. A primeira aparição do Rei do Crime foi em The Amazing Spider-Man 50 de 1967. O personagem foi criado por Stan Lee e John Romita. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, o espetacular Homem-Aranha, edição definitiva 3 da Panini, de 2020. Nas HQs, Wilson Fisk é o líder do submundo do crime em Nova York. Ele é o chefe de todas as quadrilhas e organizações por trás da fachada de grande empresário. O rei começa como um vilão do Homem-Aranha, mas depois se torna o maior antagonista do Demolidor. No filme, apesar da mudança de etnia, o saudoso Michael Clarke Duncan faz um trabalho decente, embora também um pouco mal dirigido e roteirizado. O Rei do Crime é um pensador frio e calculista, ele não faz nada gratuitamente, sempre tem um plano por trás. No filme ele não arquiteta quase nada, ele só vai matando quando ele é contrariado, é mais um brutamontes que uma mente pensante.
O personagem foi muito melhor caracterizado na série do Demolidor, pelo ator Vincent D'Onofrio. No filme, o rei deixa uma rosa sobre o corpo da vítima quando mata alguém. Não é uma coisa que o rei dos quadrinhos faria, muito pelo contrário. Essa característica foi tirada de outro personagem chamado Rosa, que depois descobriríamos ser o próprio filho do Wilson Fisk nas HQs. Mercenário. O Mercenário é interpretado por Colin Farrell. A primeira aparição do Mercenário foi em Daredevil 131 de 1976, personagem criado por Marv Wolfman e John Romita. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Benjamin Poindexter, pelo menos esse era o nome que ele usava na época clássica, é um assassino que transforma qualquer objeto na sua mão em uma arma mortal. É um dos maiores inimigos do Demolidor. No filme, mesma coisa, mas o personagem é caracterizado pelo Colin Farrell de um jeito muito caricato e forçado. Algumas coisas extrapolam o senso de ridículo, como ele matando uma velhinha com um amendoim e matando um senhor num bar com vários clipes de papel no pescoço. O visual do personagem também foi bastante alterado em relação às HQs. Franklin Fogg Nelson é interpretado por Jon Favreau. Isso, para quem não lembra, o diretor do Homem de Ferro 1 e 2 e o Happy Hogan do MCU foi também o Fogg no cinema. Primeira aparição do Fogg foi em Daredevil 1 também. Nas HQs, o Fogg é o sócio de Matt na Nelson e Murdock Advogados. Gordinho e bonachão, Fogg é mostrado como um alívio cômico em várias fases das HQs, mas também já viveu alguns dramas pessoais. No filme é o mesmo. O alívio cômico, quem faz as piadas. Favreau é bom, entrega bem, mas é um personagem bem pequeno na trama. Ben Urich é interpretado por Joe Pantoliano, primeira aparição no Urich, Daredevil 153 de 1978, personagem criado por Roger Mackenzie e Gene Colan, história também inédita no Brasil. Nas HQs, Ben Urich é um repórter bastante persistente do Clarim Diário, que se torna um amigo e confidente do Demolidor. É uma das poucas pessoas que sabem a identidade secreta do herói. Urich é conhecido por fumar muito. No filme é mais ou menos a mesma coisa, só o visual do personagem é um pouco diferente. Pantoliano é um bom ator e entrega um Urich digno das HQs. Jack Murdock é interpretado por David Keith. Primeira aparição do Jack Murdock, Daredevil 1 também. Nas HQs, Jack Batalhador Murdock é um boxeador que por necessidade acaba aceitando perder lutas em troca de dinheiro. Ele exige que seu filho Matt nunca se envolva em brigas de rua e fique o tempo todo estudando para ser alguém na vida. Para deixar seu filho orgulhoso, ele vence uma luta que deveria perder e por isso é assassinado. Matt resolve honrar o pedido do seu pai e estuda para se tornar um advogado, mas também decide combater o crime para pôr na cadeia homens como os que mataram Jack. No filme é a mesma coisa, mas o personagem é chamado de Jack Demônio Murdock, para sugerir que a identidade do herói viria daí, quando na verdade foi de um apelido de infância. No filme, o Jack é mostrado batendo em pessoas que deviam para o mafioso para quem ele trabalhava. Nas HQs, isso só foi introduzido como um retcon anos depois. O assistente do rei é chamado no filme de Wesley Owen Welch. Ele é baseado no personagem James Wesley. Ele foi interpretado por Leland Orser. Primeira aparição do James Wesley foi em Daredevil 227 de 1986. O personagem foi criado por Frank Miller e David Mazzucchelli. A última vez que essa história saiu no Brasil, Demolidor, A Queda de Murdock da Panini de 2017. A minha edição é igual, mas foi publicada em 2010. Nas HQs, Wesley é um dos assistentes que já serviram ao rei. Ele contrata o mercenário Bazooka durante a saga A Queda de Murdock. No filme é só isso. Um assistente do rei também. Nick Manolis é interpretado por Lenny Loftin. Primeira aparição do Manolis foi em Daredevil 167 de 1980. O personagem foi criado por Frank Miller. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi nos Clássicos da Salvat 40 de 2018. Eu tenho a história aqui, ó, na Demolidor por Frank Miller 1. Nas HQs, Manolis é o delegado de polícia que está sempre às voltas com o Demolidor. Ele é assassinado durante a queda de Murdock. No filme, é o delegado de polícia da trama. O pai da Elektra é chamado de Nicholas Natchios no filme. Nas HQs ele se chama Hugo Natchios. O personagem foi interpretado por Eric Avery. Primeira aparição do pai da Elektra, Daredevil 168 também.
Nas HQs, o pai da Elektra morre já na sua primeira aparição, por terroristas em um atentado na Universidade de Columbia, em que Matt e Elektra estudavam. No filme, ele tem envolvimento com o Rei do Crime, quando tenta terminar essa relação de negócios com Fisk. O vilão contrata o mercenário para matá-lo. A Karen Page é interpretada por Ellen Pompeo. Primeira aparição da Karen foi em Daredevil 1 também. Nas HQs, Karen Page é a secretária de Matt Fogg em sua firma. Ela serve como interesse amoroso de Matt nos primeiros anos da revista do Demolidor. No filme é uma aparição de poucos segundos, embora a atriz seja bem conhecida. Provavelmente havia planos para uma sequência, que nunca aconteceu. Em uma cena dá para ouvir só a voz da Heather Glenn, terminando tudo com o Matt. A voz é de Claudine Farrell, irmã do Colin Farrell. Primeira aparição da Heather foi em Daredevil 126 de 1975. A personagem foi criada por Marv Wolfman e Bob Brown. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, a Heather foi uma das namoradas do Matt. Na fase do Miller, ela era sempre deixada em segundo plano enquanto Matt buscava reencontrar Elektra, seu verdadeiro amor. Depois que a Elektra morre, o Matt tenta se casar com a Heather por razões bem egoístas, só para tirar a Elektra da cabeça. Heather foi sempre mostrada como uma personagem bem perturbada, e namorar o Demolidor não ajudava muito. Ela acaba se matando por enforcamento mais pra frente. No filme é só isso, uma voz numa secretária eletrônica dizendo que o Matt é muito estranho, que nunca tá aí pra ela e que ela tá terminando tudo com ele. A Josie é interpretada por Josie DiVincenzo, a atriz tem o mesmo nome da personagem. Primeira aparição da Josie foi em Daredevil 160 de 1979. A personagem foi criada por Roger Mackenzie e Frank Miller. Melhor edição brasileira, Clássicos 40 em Algarismos Romanos da Salvat também. Mas também está aqui no Demolidor por Frank Miller 1. Nas HQs, Josie é a dona do bar em que o Demolidor sempre vai pegar informação, acaba encontrando o Tucão e jogando alguém pela vidraça. No filme, mesma coisa, ela é a dona do bar em que o Demolidor briga com vários bandidos no começo do filme. Matt Murdock, ainda criança, perde a visão em um acidente com um composto químico, porém seus outros sentidos ficam super aguçados e ele ganha um sentido de radar. Após seu pai ser morto por criminosos, Matt decide se tornar advogado, mas se a lei não for o bastante para deter um bandido, Matt se torna o Demolidor para fazer justiça. É quando Matt conhece Elektra Natchios, uma garota treinada como ele em várias técnicas de luta, que ele se vê envolvido com o rei do crime de Nova York e seu assassino mais mortal, o Mercenário. Nas HQs, o Matt, também como um retcon, foi treinado por Stick, um mestre em artes marciais também cego. No filme, só por ter ganho o sentido de radar, Matt parece ter também uma super agilidade, o que não faz muito sentido. Além da aparição de praxe do Stan Lee, Frank Miller também tem uma aparição de menos de um segundo como um homem morto pelo mercenário, e Kevin Smith, que escreveu o arco O Diabo da Guarda do Demolidor, aparece como um legista chamado Jack Kirby. No filme, Matt só consegue dormir imerso em um tanque de água. Você se imagina dormir a noite toda dentro de uma banheira? Nas HQs, esse tanque d'água foi utilizado quando o Demolidor não estava conseguindo controlar os seus super sentidos, que estavam enlouquecendo, mas normalmente ele controla os seus poderes, ele não precisa dormir dentro d'água todo dia. No filme, o mafioso que obriga o Jack a perder a luta diz que ele já ganhou de Bendis, Mack e Miller. É uma homenagem, claro, a Brian Michael Bendis, que escreveu o Demolidor por um bom tempo, David Mack, que ilustrou várias histórias e capas, e ao maior criador a pôr nas mãos do personagem, Frank Miller. O letreiro na porta do ringue diz que Jack Murdock ia enfrentar John Romita, homenagem ao Romitão, lógico, que desenhou o personagem nos primeiros anos da revista. O Demolidor tenta pôr atrás das grades um criminoso chamado José Quesada. É uma homenagem a Joe Quesada, editor-chefe da Marvel na época. A cena da morte da Elektra tem muita coisa tirada dos quadrinhos. O mercenário dizendo "eu sou mágico" e cortando o pescoço dela com uma carta, tudo vem das HQs, assim como a antológica cena dele enfiando a adaga sai na barriga dela e a erguendo no ar.
Matt é mostrado se confessando em uma igreja. Nas HQs, Matt é descendente de irlandeses e pertence à igreja católica, ao contrário da maioria dos norte-americanos, que é protestante. Em outra cena, Matt usa a chuva caindo no rosto da Elektra para poder ver, entre aspas, como são as feições dela. Nas HQs, ele usa a chuva para saber onde estão as coisas só em um período em que ele estava sem o seu sentido de radar. No filme, o Demolidor deixa que o bandido José Quesada morra atropelado por um trem do metrô. O Demolidor das HQs jamais deixaria alguém morrer, mesmo um inimigo. Em uma cena pós-créditos, o mercenário é visto todo quebrado e engessado em uma cama de hospital. Nas HQs, ele fica tetraplégico após um confronto com o Demolidor, também pouco depois do vilão ter matado a Elektra. Posteriormente, ganha uma espinha e uma coluna cervical feitos de adamantium e volta a andar. Pois é. O que é melhor? As HQs clássicas com o Demolidor ou o filme Demolidor, O Homem Sem Medo? Esse filme do Demolidor é bem ruinzinho, né? Todos concordamos com isso? Acho que não, tem gente que acha legal até o filme. Mas ele é bem brega, é meio forçado, ele extrapola a linha do ridículo e tem trilha sonora do Evanescence. Não que eu ache a banda ruim, mas ver um filme com a trilha do Evanescence é bem o retrato de uma época. Dos heróis fazendo pose, das batalhas nada realistas, das frases de efeito, do CGI tosco. Como eu sempre digo, foi o começo da fase que a gente vive hoje, em que HQ é o gênero que mais dá dinheiro em Hollywood. Naquela época, filmes baseados em HQ tinham começado, salvo raras exceções, e essas exceções são Batman e Superman, a dar dinheiro pela primeira vez. Todo mundo queria surfar essa onda, e saíram adaptando tudo, muitas vezes sem respeito ao material fonte e principalmente sem a maturidade necessária. É isso aí, para fazer sucesso, uma adaptação de HQ tem que ser enxergada por olhos respeitosos e maduros, e não com a pegada da época. Ah, é de quadrinhos, vamos fazer bem exagerado e espalhafatoso. Sempre que foram por esse caminho, não deu certo. E esse filme tem cenas memoráveis no quesito vergonha alheia, né? A lutinha do Ben Affleck com a Jennifer Garner na gangorra, o mercenário pegando um monte de caquinho de vidro e jogando. Quase tudo que o mercenário faz, aliás, nesse filme é ridículo. Comparar esse filme fraco com o material genial do Miller é mais que covardia, é bater em bêbado. Agora, se a gente comparar o filme com os primeiros anos do Demolidor nas HQs, quando o personagem não parecia ter um propósito e as histórias eram bem fraquinhas, aí... Mesmo assim as HQs ganham, lógico. Valeu por ter assistido. Não esquece, se você quiser comprar algumas das HQs que eu mencionei aqui com frete grátis na Amazon, é só se inscrever por 30 dias no Amazon Prime, novo serviço que além de te dar frete grátis e várias outras vantagens, te dá acesso ao Prime Video com milhares de filmes e séries. Pede o teste grátis pelo link na descrição, que você ainda ajuda o canal. Você está assistindo Zona de Distorção, programa aqui do canal em parceria com Nerd Fusão? Lá eu e o André Pacheco trocamos uma ideia quinzenalmente sobre o que está rolando na cultura pop em geral. Os vídeos a partir de agora vão todos pro ar aqui no HQ Você Precisa Saber. Não perde que tá bem legal. Essa semana tem. E uma novidade é a live do Zona de Distorção. Eu, o André e o Moisés Sky do programa Tudo Geek conversando com vocês sobre HQ e cultura pop ao vivo. As lives vão ao ar no canal Nerd Fusão, já se inscreve lá. Toda sexta-feira às 8 horas da noite. Essa semana tem também. Nas próximas semanas, semana que vem, formações Irmandade de Mutantes, todas as formações da maior equipe de vilões mutantes da Marvel. Depois, assistindo HQ Liga da Justiça Europa. Tudo o que você precisa saber 26, minhas HQs formato americano e o próximo HQ que eu li, o filme que eu vi. Todos os filmes que estavam para estrear foram adiados por conta da pandemia, então continuamos com os clássicos. Homem-Aranha, o primeiro filme do Sam Raimi. Até lá!